Bíblia em pé, em reverência à palavra do Senhor. Então eu gostaria que você abrisse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 33 até o 39. Amém? Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, como de costume, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua. Amém? Ele diz assim, ó: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Até aqui. Por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Ah, meu Deus, que privilégio para nós é podermos nesta noite pararmos para ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, Pai, é tudo o que o homem precisa nesta terra. A Tua palavra é o bem mais precioso que nós precisamos. A Tua palavra é o tesouro mais precioso que todos nós precisamos encontrar nas nossas vidas, Pai. E nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos ressuscita. A Tua palavra, Senhor, nos traz esperança de um futuro melhor, de um tempo diferente. E nesta noite a Tua palavra está sendo pregada neste lugar. E eu creio que ela cumprirá com o propósito pelo qual ela está sendo enviada, Pai. Eu peço ao Senhor nesta noite que, a começar em mim, cada coração aqui esteja quebrantado e preparado para receber essa boa semente que será semeada nesta noite. Eu oro repreendendo toda resistência que possa haver em cada um dos corações, toda perturbação, toda preocupação caia por terra agora em nome de Jesus. Para que todos os teus filhos tenham paz no coração, para ouvirem e entenderem a tua palavra. Espírito Santo de Deus, há tantas culturas diferentes neste lugar, e ninguém melhor do que o Senhor para traduzir a cada um de uma maneira que cada um possa entender. Então eu clamo a Ti neste momento, ajuda-me por favor, a maneira que eu for falando, vai traduzindo no coração de cada um que está aqui, e no coração de cada um daqueles que estão me ouvindo em casa agora, que cada um possa entender e receber do Senhor aquilo que é para cada um deles, Pai. Que nenhum deles voltem para casa, Senhor, sem ouvir da palavra do Senhor neste lugar. Senhor, eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, reconhecendo que em mim não há capacidade alguma, Pai. Toda e qualquer capacidade, ela vem do Senhor. E se houver em mim alguma capacidade, eu abro mão dela em troca da capacidade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor me use como o Senhor usou aquela mula naquele dia, Pai. Que eu seja só um instrumento, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Porque só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos neste lugar, por Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, e também nós Te agradecemos. Amém, Senhor amado. Glória a Deus, amém, queridos? Podem se assentar.
antes de nós entrarmos na palavra especificamente, eu quero dar 2 recados. Eu havia dado um recado há uns dias atrás aqui, e eu dei um recado meio que confuso, né? E eu preciso consertar esse recado, né? Então, na verdade, é o seguinte, irmãos, eu havia dado um recado para os irmãos, para confirmarem quem ia participar da confraternização do culto do renovo, né? Até o dia 30 que passou, né? Mas na verdade o recado ele é um pouquinho mais amplo aí, né? Um pouquinho maior. Na verdade nós precisamos confirmar quem vai participar do culto do renovo e quem vai participar da confraternização que vai acontecer após o culto do renovo. Então lá no grupo da igreja, aqueles que já foram colocando ok, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar, por exemplo, Rogério, Rose e Isaac. Ok para o culto e ok para a confraternização. Ou para... no culto, né? Por quê? Porque nós queremos fazer uma recepção bem bacana e a gente precisa ter o número de pessoas que nós vamos ter aqui, porque a gente está com medo de fazer algo e não, na hora que os irmãos começarem a chegar para o culto, a gente não ter condições de acomodar a todos, né? Diante disso, então, por isso que a gente está pedindo para os irmãos, lá no grupo, confirme o teu nome, por favor, por gentileza, fale, olha, se você puder fazer dessa forma, melhor ainda, pastor, a gente só vai ficar no culto, pastor, a gente vai ficar no culto e na recepção que vai ter após o culto, para nós nos organizarmos, né, para o pessoal que está organizando o evento, poder fazer ele com muita qualidade, né, do jeito que eles têm a excelência deles e eles querem realmente fazer com essa excelência. Então, eu queria pedir para vocês, até sábado, na hora do almoço, confirmem para nós no grupo da igreja, tá bom? Então, agora, aí depois, se vocês precisarem, a Rose vai ajeitar lá o comunicado e colocar no grupo de novo, porque eu sei que às vezes tem alguém que não está assistindo aí online e pode ficar sem receber esse recado. Então, vai estar lá no grupo também essa informação. Amém? Me perdoem pelo recado mal dado aí anteriormente, né? Mas essa é a ideia. Uma outra coisa que eu quero dizer também, esse mês de dezembro, ele é um mês diferente, ele é um mês atípico para nós, né? Por exemplo, hoje algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem, na verdade, falando, pastor, eu não vou poder estar no culto, porque eu vou ter a formatura do meu filho na escola hoje. Ah, pastor, eu não vou poder porque nós vamos ter a confraternização da empresa. Então, ele é um mês diferente, e acontece, meu irmão, faz parte, né? Então, assim, não fique com esse peso no seu coração, né? Faz parte, você trabalhou o ano todo, a empresa está tendo a confraternização lá, vai e participe, né? Esteja junto com aquelas pessoas, com seus colegas de trabalho, nós somos luz, né? E sal, então nós precisamos estar junto dessas pessoas para levar a luz e também o sabor para essas pessoas que vão estar ali confraternizando. A gente sabe que esses tipos de evento de empresa, nós sabemos que tem muitas coisas do mundo ali, mas nós somos cristãos, então nós temos que fazer a diferença dentro desse ambiente, né? Então vai acontecer de muitos aqui terem que se ausentar em dezembro por conta disso. Tá tudo bem, não tem problema, tá tudo ok, tá bom? Não fiquem preocupados com isso. Eu já estou avisando de antemão, porque às vezes os irmãos ficam preocupados, meu Deus, mas e agora o que eu faço? Vai bater bem no sábado, dia do culto, vou no culto, não vou no culto? Se você tiver a confraternização da empresa e você não conseguir vir no culto, vá na confraternização da empresa, tá bom? Está abençoado para ir, participe lá, né? É muito importante, porque senão, às vezes a pessoa vai falar assim, ó, você não vai só porque é crente, né? E aquela coisa toda, né? E nós precisamos sim fazer a diferença nesse ambiente que nós estamos, tá bom? Então não fique preocupado com isso não, tá? Você teve aí o ano todo para servir o Senhor e terá o ano que vem todinho para servir o Senhor também. Voltando aqui para a palavra, que eu acabei de ler agora, né? Nós falamos na semana passada sobre esse texto, né? Nós estávamos falando um pouquinho sobre esse texto. Esse texto, ele é interessante porque Jesus, ele está relatando ali para os seus discípulos aquilo que vai acontecer com ele, né? Jesus está dizendo, olha,
A situação vai afunilar, o negócio vai apertar, e de repente, do nada, vem uma pergunta inusitada ali no meio, até estranho, né? Ninguém nem estava prestando atenção em que Jesus estava falando, né? E eles viram e falam: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa, não só queremos te pedir, mas nós queremos que o Senhor faça aquilo que nós estamos te pedindo. E aí, se o Senhor puder lá ajeitar um cantinho para nós, do lado direito e um do lado esquerdo, nós vamos ficar bem. E aí Jesus, ele faz uma contra-colocação ali para eles, fala: olha, vocês não têm noção do batismo, e eles falam assim: não, nós estamos prontos, Jesus. Mal sabia eles o que eles estavam falando, né? Então, gente, dentro desse contexto aqui, eu quero continuar hoje falando sobre servir, como eu falei na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, eu comecei falando sobre esse assunto de servir, e eu quero hoje ainda continuar avançando um pouquinho mais nesse tema, nesse assunto com todos os irmãos, amém? Como eu disse também na semana passada, servir é uma cultura do céu, que precisa ser implantada aqui na terra. Servir é uma cultura que vem do céu, e que precisa ser implantada aqui na terra. Jesus, ele veio trazendo essa cultura do céu e nos ensinando como fazer aqui na terra, e deixou para mim e para você, para que eu e você então implantássemos essa cultura aqui na terra, amém? E eu e você precisamos entender isso. E antes disso, eu queria que nós continuássemos lá ainda em Marcos 10, só que agora nós dessemos um saltinho lá para o 43, Marcos 10, 43, que é a colocação que Jesus ele faz diante da pergunta e da colocação que os discípulos fizeram a ele. Olha o que ele diz, olha: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então, enquanto os discípulos estavam dizendo assim: Senhor, o Senhor nos coloca um do lado direito e o outro do lado esquerdo, Jesus vem para eles e fala para eles: olha, não será assim entre vocês. Ou seja, o meu reino, o reino que eu estou implantando na terra, ele não funciona como o reino que vocês têm no seu coração, aonde o maior é aquele que senta na cadeira mais alta, aonde o maior é aquele que tem uma posição de destaque. Não. O meu reino, o reino que eu quero implantar nessa terra, o maior, ele é o menor. O maior, ele é o servo de todos. É isso que Jesus está dizendo ali. Ele não se destaca, muito pelo contrário. E meu irmão, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que se nós tivéssemos Jesus servindo nos tempos de hoje, você entraria num ambiente onde Jesus estaria servindo, e você jamais reconheceria que era Jesus, a não ser que alguém virasse para você e falasse: Jesus está ali, ó, aquele ali é o Jesus. Do contrário, ele era uma pessoa comum e muito simples como qualquer outra, apto o tempo todo a servir, somente a servir. Então ele está dizendo aqui, ó, a minha cultura e o meu reino é diferente da cultura e desse reino do mundo aqui. A minha cultura é: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E ainda ele termina lá no versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se o Filho do Homem, se Jesus ele veio para dar a vida dele, e entregar e gastar a vida dele, por mim e por você, o que eu e você temos que fazer nessa terra, queridos? Servir igual. Servirmos da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade. E na semana passada, eu trouxe três tópicos que eu falei, destaquei aí 3 pontos. Para eu servir, eu preciso, do que eu preciso para eu servir na casa do Senhor, O primeiro tópico que eu trouxe é: eu primeiro preciso entender
que eu sou chamado para amar mais a Deus e mais aos meus irmãos do que a mim mesmo. Diga, eu sou o terceiro. Eu e você somos chamados para sermos o terceiro. Primeiro é Deus, segundo meu irmão e depois, diga eu. Isso. Eu e você, para servirmos, isso tem que ser uma realidade na nossa vida, meu irmão. Primeiro eu preciso amar a Deus, depois eu preciso amar mais as pessoas do que a mim mesmo, e depois vem a mim. E aí eu trouxe aquela parábola do samaritano, do bom samaritano, aonde nós vemos ali que aqueles homens passaram adiante, mas aquele homem ele parou, e ele se preocupou, ele teve compaixão, ele se compadeceu daquele homem que havia sido assaltado. E eu trouxe também o segundo ponto, que eu quis tratar ali na semana passada, relembrando você, é que para eu servir, eu também preciso estar com o meu coração leve. Servir na casa de Deus não pode ser um peso para mim. E eu trouxe uma ilustração muito clara, que nós usamos da Bíblia, que trata de Marta e Maria. Jesus, ele foi na casa dessas duas irmãs, e a Bíblia diz que, quando Jesus entrou naquela casa, a Maria, ela se sentou aos pés de Jesus, enquanto Marta estava fazendo as coisas, não é verdade? E aí então Maria, ela ficou chateada, porque a irmã dela se assentou aos pés de Jesus, e ela foi até Jesus e falou, o senhor não vai fazer nada? Minha irmã está sentada aí, enquanto ela está sentada aí, eu estou trabalhando. Ali havia um peso, querido, ali pesou. E quantos de nós também não vivemos a mesma coisa? Aceitamos servir na casa do Senhor, mas quando nós olhamos alguns irmãos sentados, nós já começamos a ir até Jesus e falar, viu, o senhor não vai fazer nada? Porque só eu trabalho. Então, se você tem esse peso nos teus ombros em servir a Deus, o meu conselho é, entregue o ministério agora. Porque para servir ao Senhor, o seu coração precisa estar leve. Diga leve. Agora, eu trouxe também algo muito interessante, que eu e você precisamos refletir. Porque quando nós olhamos para esse contexto de Marta e de Maria, a maioria das pregações que eu e você ouvimos, eu diria que 80% a 90% delas está sempre trazendo uma crítica para Marta. Porque a Marta escolheu fazer as coisas ao invés de estar aos pés de Jesus. A minha pergunta é, e se a Marta não estivesse fazendo nada e estivesse aos pés de Jesus, o que tinha para comer na casa? Então, se não houver Martas na casa do Senhor, a casa do Senhor não funciona, irmãos. Martas são necessários na casa do Senhor. Um exemplo que eu quero dar, Marias são importantes? Muito importantes. Estar aos pés de Jesus é muito importante? Muito importante. Mas eu também preciso entender que tem horas em que eu vou precisar sair dos pés de Jesus para alguém poder ir lá e sentar nos pés de Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui hoje. O Tunico e a Sueli, eles estavam sábado de Marta, servindo na casa do Senhor. Hoje, o Tunico e a Sueli, eles estão de Maria. Estão sentadinhos aqui, mas tem um casal de Marta que se levantou lá atrás, para que eles pudessem sentar aqui hoje e ficarem aqui ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, sem se preocupar em servir. Entende como é importante nós termos tanto Marta como Maria na casa do Senhor? A mesma coisa eu entendo do louvor, o ministério do louvor e os outros ministérios, aqueles que dão aula para as crianças no ministério infantil. Vai ter um dia que eles são Marta, que eles estão lá para ensinar as crianças. Mas, meu irmão, entenda, vai ter uma hora que você também precisa sentar para se alimentar, porque ninguém vive só de entregar. Você precisa receber também. E para receber, eu preciso sentar e me alimentar. Então, por isso é tão importante entender que eu tenho que estar com o meu coração leve. E para isso, o povo de Deus tem que se levantar em servir, despertar para o servir. Porque se todo mundo servir na casa do Senhor, tranquilamente nós teremos Marta e Maria o tempo todo na igreja. Um sábado tem alguém sendo Marta no infantil, e os outros estão todos sentados aqui sendo Maria.
E no outro sábado, o que estava sentado sendo Maria se torna Marta, e aquele vem e senta com Maria. Isso é algo que tem que acontecer na minha e na sua vida. Muitas pessoas, elas usam isso como uma muleta para elas. Não, mas eu ouvi uma pregação e o pastor disse que nós tínhamos que estar aos pés do Senhor. E todo sábado eu quero estar aos pés do Senhor. E eu amo estar aos pés do Senhor. E ele usa isso de muleta para não se levantar e servir na casa do Senhor. Mas meu irmão, entenda. Você precisa entender que se você só ficar sentado aos pés do Senhor, outras pessoas não serão servidas na casa do Senhor. Amém? Então, tem que haver um equilíbrio entre essas duas partes, em toda a igreja e em todos os ministérios que envolvem a igreja, tá bom? Um outro assunto que eu trouxe também, um terceiro ponto que eu abordei na semana passada, falava sobre almejar um único título, que é o título de servo. Para servir a Deus, eu preciso almejar um único título, e o título chama-se servo. Meu irmão, nós estamos vivendo numa cultura cristã, que cada vez mais eu percebo que esse título, ele está saindo da moda, e outros títulos estão tomando lugar, e com uma proporção muito grande, porque eu entendo que se eu chegar em um lugar, né, por exemplo, eu fui convidado para ir para uma conferência, aonde de uma igreja, sei lá eu, grande, 10 mil pessoas, e aí eu chego naquela conferência e a pessoa fala assim: paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, glória a Deus. O irmão vem da onde? Aí eu venho da comunidade cristã Primeira Aliança. E o irmão faz o que lá? Eu sou servo lá. Ah, entendi. Tá bom, meu irmão, você vai para a direita, seu lado é a direita. Aí chega outro irmão: eu sou da comunidade cristã Primeira Aliança. E o irmão faz o que lá? Eu sou apóstolo. Não, você vai para a esquerda, lá na frente tem uma cadeirinha com um assentinho já com o nome apóstolo para você. A minha pergunta, meu irmão, é: qual é a diferença entre um apóstolo e um servo? Muitos apóstolos vivem de um título, mas nem sequer colocam a mão no arado para servir aos irmãos. E acredite, meu irmão, aos homens nós conseguimos enganar, mas ao Senhor não. E um dia, certamente esses homens sentarão diante do Senhor e eles serão julgados pelo Senhor por isso. A proposta do Senhor para mim e para você é o seguinte, meu irmão: nunca se envergonhe de dizer com a sua boca cheia: eu sou um servo de Deus. Servo de Deus. Ainda que você tenha seus títulos, ainda que você tenha as suas condecorações, eu sou um servo de Deus. Não, mas se você falar que é pastor, eles vão te arrumar lugar para sentar lá na frente. Não preciso, posso sentar lá no fundo. Servo de Deus serve a Deus, e não tem lugar de que você deve se sentar. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu me lembro há um tempo atrás que eu fui pregar numa igreja, e a hora que eu cheguei lá, o pastor já falou para mim: ó, você tem que sentar lá em cima no altar. Uma Assembleia de Deus, é uma cultura da igreja, né? Você tem que sentar lá. E eu cheguei, irmãos, eu sentei na última cadeira, na última fileira da igreja. Ele falou: não, você tem que subir lá em cima e sentar lá em cima. Eu falei: meu irmão, você me perdoa, pastor, mas eu não tenho esse hábito e eu não vou subir lá, sentar lá. Aí ele falou para mim: poxa, pastor, mas pelo menos senta na primeira cadeira ali, ó, né? Eu falei: olha, por honra a você, eu vou sentar na primeira cadeira, mas eu quero que você entenda que não está no meu coração esse tipo de coisa. Eu sou um servo. Então é isso que eu quero que você entenda, amém, queridos? E muitos estão perdendo essa essência de servir. Às vezes você pergunta para o cara: o que você faz? Eu sou pastor. Tá, mas você serve no quê? Não, eu sou pastor. Não, mas você serve no quê? Não, mas eu sou pastor. Não, eu sei que você é um pastor, tá bom, já falou 10 vezes. A pergunta é: você serve no quê? Eu sirvo
De pastor. Não, meu irmão, nós estamos perguntando de servir lá dentro da igreja. O que você faz? Você ajuda em algum ministério dentro da igreja? Não, sou pastor, como é que ajuda em ministério? Não, irmão, nós somos servos. Nós somos servos. Nós precisamos trabalhar em função disso. Nós precisamos lutar para que isso cada dia caia dentro da igreja. Sabe, o pastor, ele não pode, na verdade o pastor ele tem que servir o rebanho, ele precisa ter esse coração de servo. Ele tem que participar, ele tem que fazer o café, ele tem que ajudar na limpeza, ele tem que ajudar em tudo. Ele é uma pessoa comum como qualquer outra. E é tão difícil viver isso, sabe por quê, irmãos? Porque quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que os irmãos da igreja fazem é, não, pastor, não vai fazer nada, como se ele não pudesse fazer, como se ele não pudesse. Aqui nessa igreja, irmãos, acredite você, aqui é o oposto, aqui os irmãos dão a ordem, pastor, vai lá fazer um café para nós. O negócio mudou aqui, né? Você tem que fazer ainda. Não, pastor, nós estamos querendo tomar o seu café mesmo, vai lá fazer para nós, né? Mas a verdade é que esse tipo de coisa, querido, eu estou brincando, mas nós precisamos entender. Esse é o título que precisa estar no seu coração: servo de Deus. Servo serve, não importa onde, não importa no que, eu só quero servir ao Senhor. Eu só quero servir aos meus irmãos, eu só quero servir à igreja que eu congrego. Só. Amém? E então, diante disso, eu ainda quero compartilhar mais 3 pontos sobre o servir com você nessa noite. O primeiro ponto, para eu servir, eu preciso, primeiro da noite, entender que quando eu sirvo, eu estou sendo semelhante a Jesus. Quando eu estou servindo, eu estou me tornando semelhante a Jesus. E esse, querido, precisa ser o objetivo de todo cristão. Todo cristão quer ser semelhante a Jesus, ou pelo menos deveria ter esse desejo no coração de ser semelhante a Jesus. Só que nós queremos ser semelhante a Jesus em algumas coisas. Por exemplo, eu quero ser semelhante a Jesus em poder. Eu quero ser semelhante a Jesus quando eu oro por alguém e alguém é curado. Eu quero ser semelhante a Jesus quando Jesus fazia coisas tremendas. Eu não quero ser semelhante a Jesus quando ele pegava uma tigela e colocava no chão, a bacia, colocava no chão e ficava lavando o pé dos outros. Esse Jesus eu não quero ser semelhante. Só que é esse Jesus que eu e você precisamos aprender com ele, querido. Porque antes do poder cair sobre a minha vida, antes da unção ser derramada sobre a minha vida, antes da autoridade de Jesus ser estabelecida sobre a minha vida, eu preciso sim começar lá de baixo, lavando os pés dos irmãos, porque se eu não tiver um coração de servo, nunca eu saberei lidar com o poder de Deus sobre a minha vida. Entenda, meu irmão, há muitos homens e mulheres de Deus que sucumbiram da fé, porque o poder de Deus caiu sobre eles e o coração deles foram contaminados. Porque quem não sabe lidar com o poder de Deus, sobe para a cabeça. E é isso que eu vejo acontecendo muito aí fora. Muito aí fora. A falta desse temor. Meu irmão, não tem coisa melhor, escute o que eu estou te dizendo, não há coisa melhor no mundo. Se você não viveu essa experiência, viva ela. Não há coisa melhor no mundo que você pegar uma bacia com um pouco de água quente e você pegar alguém que não está bem e você colocar os pés dela dentro daquela água e lavar os pés daquela pessoa. Não há, e não é para a pessoa, é para mim e para você que estamos lavando os pés dela. Viva essa experiência, principalmente se você tiver algo com alguém. Puxa, mas foi alguém que me distratou, pastor. É essa pessoa que você tem que ir lá e pegar a bacia e aquecer a água e lavar os pés dela. Porque lavar os pés da minha esposa, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver lavar os pés, apesar que eu não lavo, né, meu irmão? Não é a coisa mais fácil que tem. Eu não lavo, né, mas tudo bem. Vamos pular essa parte, isso vai me dar problema depois. Pula, né? Mas daqueles que querem o seu bem e fazem o bem para você, é fácil. E daqueles que você sabe que querem o seu mal?
E daqueles que você sabe que não gostam muitas vezes que as coisas vá bem para você. Você tem coragem de pegar uma bacia e lavar os pés dessa pessoa? Meu irmão, você não faz ideia do que você faz na vida de uma pessoa fazendo isso. Olha o que a palavra de Deus lá em João 13, ela diz, João 13, 12, João capítulo 13, versículo 12, até o 15. Ele diz assim, ó: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E para mim esse versículo, o 15, ele é o chave de tudo isso. Ele diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Nós já temos o exemplo, meu irmão. Jesus já deu o exemplo. Então, se eu quero me tornar semelhante a Jesus, não há outra forma de se fazer que não seja essa. Não há. Aplique isso na sua vida. Aplique. Quando você começar a perceber que existe alguém que está passando. Meu irmão, eu vivi uma experiência dessa na minha vida. Foi algo tremendo. Nós vivemos muito disso na igreja. Uma vez nós fizemos um culto disso. Foi tão lindo. Nunca vou me esquecer desse culto. Mas uma vez eu estava passando um momento tão difícil da minha vida. Eu lembro que uma pessoa que era muito chegada, ela me chamou na casa dela e ela preparou uma bacia, né? E ela me sentou no sofá da sala. E ela pegou a água quente, colocou meus pés ali, e ela ungiu os meus pés, e orou sobre os meus pés, declarando: Senhor. Mas irmãos, olha, me emociona só de lembrar daquela oração, porque ele orava e dizia: Senhor, que o Senhor mostre para o teu filho os caminhos que ele precisa escolher, que ele precisa tomar. Ele está perdido, Senhor, nesse momento, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai revelar para ele o caminho que ele deve andar. E pensa em algo que foi muito bom para mim. Eu imagino o quanto foi bom para ele. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. E eu tenho certeza que muitos de nós, talvez, em algum momento, se vivermos isso também, nós nunca esqueceremos, ou se vivemos isso. Amém? Então entenda, querido, se eu quero servir, para eu servir, eu preciso entender que quando eu estou servindo, eu estou me tornando semelhante a Jesus. Por que eu preciso servir na igreja? Porque Jesus serviu a igreja. Porque Jesus serviu aos irmãos. E se Ele serviu, eu também preciso servir. Amém, querido? Diga: eu preciso servir. Meu irmão, eu não preciso de muito para servir. Escute bem o que eu vou dizer para você. Eu não preciso de muito para servir. Eu não preciso. Irmão, servir na casa de Deus é uma coisa muito simples. E eu vejo às vezes algumas coisas que até me assustam. Eu preciso orar e buscar a revelação de Deus. Meu irmão, buscar a revelação de Deus, buscar a confirmação de Deus para servir na casa de Deus, não faz sentido para mim. Senhor, o Senhor me permite, é do Senhor servir na casa do Senhor? Não, filho, não é. Eis que te digo, não sirva na minha casa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, tem coisa que não tem que orar, tem que começar a fazer. Agora, o que eu preciso para servir na casa de Deus? Disposição, meu irmão. A disposição, eu quero servir. Eu fico tão feliz porque de quarta-feira para cá, algumas pessoas se levantaram depois de ouvir a palavra de quarta-feira e nos procuraram e falaram: não, conte comigo, eu quero servir na casa do Senhor. Irmãos, como é gostoso você poder olhar e falar assim: glória a Deus, mais pessoas se levantando, mais pessoas se dispondo para servir ao Senhor. Meu irmão, nós não estamos servindo aos irmãos somente, antes nós estamos servindo ao Senhor.
Eu falei na semana passada sobre isso. A própria Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês me deram de comer quando eu tive fome, vocês colocaram roupa em mim quando eu tive frio. E aí os discípulos falaram: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Porque o Senhor nunca teve fome nem frio do nosso lado. Ele falou: quando vocês fizeram aos meus, vocês fizeram a mim. Você quer servir ao Senhor? Sirva aos irmãos, esses irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, sirva a eles. Você está servindo ao Senhor, você está servindo ao Senhor. Precisa-se de disposição, querido. Servir com aquilo que eu tenho, servir com aquilo que eu posso. O que eu posso servir, pastor? Meu irmão, eu não posso acreditar que ninguém aqui tem a capacidade de pegar criancinhas de 3, 4 anos, 2 anos e dar uma aula para as crianças. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso, porque o material ele é todo pronto, é tudo formatado, tudo impresso, é tudo preparado. Sabe, e acredite, meu irmão, eu tenho ficado impactado com algumas coisas que eu vejo. O Miguel, filho do Aparecido, a Lidiane, pelo menos 2 vezes por semana, ela manda para mim: ó, pastor, tá aí, ó, queria cantar a música que o pastor gosta. Irmãos, é impressionante. Ele tem, esse menino, eu já falei, esse menino com 8, 9 anos, ele vai estar servindo no ministério de louvor. Não tem como, irmãos. Ele bate certinho no violão o tempo, ele canta a música certinho. É uma criança, querido. Ele está aqui prestando atenção em nós quando nós estamos ensaiando. Ele está correndo e ele está prestando atenção. Você vê ele sentado ali prestando atenção, e você fala assim: nós estamos mudando a vida de uma criança. Esse menino, ele poderia estar escolhendo o mundo das drogas, mas esse menino vai ser um levita na casa de Deus. Já valeu a pena tudo que nós fizemos até aqui, entende? Então eu e você temos que ter essa consciência. As nossas crianças, elas são o futuro do nosso mundo, e se nós não investirmos nos nossos celeiros, o que nós teremos de cristão lá na frente? Mas nós não nos levantamos, nós nem se preocupamos com isso, sabe? Não, eu quero dar aula. Meu irmão, sirva com aquilo que você tem. Às vezes você tem uma habilidade de brincar, de lidar com crianças. Vai lá, brinca com as crianças, fica junto, ensina. Eu te garanto uma coisa: você vai aprender 10 vezes mais do que você vai ensinar para as crianças. Porque a gente aprende mais do que ensina. Mas pastor, eu vou orar a Deus para ver se é o meu chamado. Isso, ore a Deus para ver se é o seu chamado. Sirva com aquilo que você pode, mas sirva, meu irmão. Só isso, sirva. Amém? Um outro exemplo aqui, até anotei esse exemplo, queridos, porque esse é um erro grave que nós cometemos como igreja. E não é um erro grave que nós cometemos como essa igreja. É um erro grave que nós cometemos como igreja. E quando eu falo como igreja, é no geral. Escute o que eu vou te dizer aqui agora. Nós congregamos em igreja grande, de muitos e muitos membros, e esse era um erro que nós cometíamos lá também. Meu irmão, você sabia que quando você acolhe os visitantes da igreja, você está servindo ao Senhor? Preste bem atenção e você vai entender o que eu quero te dizer. Quando acaba o culto, as panelas se juntam, e o nosso visitante fica como dentro da igreja? Encostado num canto, sozinho, esperando para ver se vai vir alguém conversar, e se não vier, ele vai devagarinho, saindo pelo portão, e quando você vê, ele já foi embora. E eu conversando com o irmão que eu vejo todo dia, toda semana, praticamente vivemos juntos, e estamos ali conversando, e trocando ideia, e ninguém tem essa preocupação com aqueles que estão nos visitando, acolhendo aquelas pessoas. Muitas delas vêm aqui trazendo seus problemas, precisando de uma oração, precisando de uma palavra de Deus, e nós não nos preocupamos às vezes, irmãos. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque esse é um desafio que nós temos, e esse é um servir a Deus. Nós, muitas vezes, presta atenção, isso aqui é um puxão de orelha para nós como cristãos.
O visitante, você acha mesmo que o visitante ele vai ter coragem de sair entrando no meio do povo, ir lá na garrafa de café, na garrafa de chá, tirar um café, pegar uma bolacha? Nunca ele vai fazer isso. E será que nós não temos aqui cristãos servos que estão preocupados com o visitante e antes de tudo eles vão lá e já servem aquela pessoa? Repare para você ver, não é um, não é dois, são vários. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu vi passar pela congregação que nós congregávamos muita gente e não permanecer, porque nós éramos uma panela fechada. Nós não abríamos espaço para ninguém, era nós e mais ninguém. O visitante entrava, ele não conseguia ficar. Por que ele não conseguia ficar? Porque ele não tinha abertura para participar. Se nós somos uma família, se nós somos a igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, que é a base dessa igreja, e você sabe disso, meu irmão, nós precisamos estar com os nossos braços abertos, recebendo quem nos visita. E não é porque nós temos visitante hoje, nós já tivemos muitos visitantes. Amém? Um outro ponto, para eu servir eu preciso, segundo, entender que quando eu sirvo, eu me coloco no centro da vontade de Deus. Diga assim, quando eu sirvo, eu estou no centro da vontade de Deus. E aqui está a resposta para a nossa vida. Pastor, por que essa é a resposta para a nossa vida? Porque muitos aqui nesse lugar fazem a mesma pergunta. Pastor, qual é o meu chamado? A resposta para você e para mim hoje é, o nosso chamado é servir, querido. Esse é o meu e o seu chamado. Quando eu e você entendermos isso, aí nós vamos ver os dons de Deus sendo manifestos na minha e na sua vida. Há um tempo atrás, eu disse isso aqui na igreja. Preste bem atenção. Um carro que não anda, não precisa de combustível. Combustível serve para fazer um carro se locomover, andar. Quanto mais um carro anda, mais ele precisa de combustível, não é? Quanto mais um crente trabalha, mais ele precisa de unção. Então, se eu faço muito para Deus, eu tenho muita unção. Se eu não faço nada para Deus, eu não preciso de unção. Porque unção para ficar sentado no banco da igreja, não precisa, meu irmão. Deus não derrama unção sobre quem está sentado. Deus vai derramar uma unção para o sentado. Para ficar fazendo o quê? Sentado. Mais unção. Se você derramar unção sobre quem está sentado, você mata ele. A unção é o poder de Deus para eu me locomover. A unção é o poder de Deus para eu fazer aquilo que eu não tenho capacidade como homem de fazer. Então, quando eu começo a servir a Deus, eu começo a servir as pessoas, os dons que Deus tem para mim vão sendo liberados sobre a minha vida. E eu começo a olhar e falar, mas rapaz, eu nem sabia que eu fazia isso. Pois é, mas agora você faz. E por que você faz? Porque você se dispôs para fazer. Agora, se você ficar sentado, meu irmão, pode ficar tranquilo. Não tem unção para quem fica sentado. Eu fico olhando, sabe, pastor, o irmão fulano de tal avançando, a irmã fulano de tal avançando, e eu não avanço, pastor. Mas você vai avançar para onde, meu irmão? Você não tem nem gasolina para sair do lugar. Não tem tanque aí, não tem gasolina. E enquanto você não se levantar e falar, eu vou me levantar e vou começar, aí Deus derrama, meu irmão. Então eu e você precisamos entender, queridos, que quando eu começo a servir as pessoas, Deus ele vai derramando sobre a minha vida uma graça, uma habilidade para fazer aquilo que nem eu sabia que tinha. Você fala, meu Deus, cara, parece que eu nasci para fazer isso. Verdade, porque Deus te capacita para fazer aquilo. Amém?
Então se levante, comece a fazer alguma. Você fala assim, muitos falam, eu escuto muito isso, é a mesma coisa do louvor, é a mesma coisa da diaconia, é a mesma coisa da intercessão, é a mesma coisa da projeção, da filmagem, do som, do infantil, né? Tudo isso, da libertação, mas eu não tenho, pastor, meu irmão, eu sei. A primeira vez que eu fiquei de frente com um demônio, eu não tinha um curso não, querido. Agora eu vou pegar meu curso de expulsar demônio. Eu fiquei de frente com um demônio, a única coisa que eu sabia era o seguinte: no nome de Jesus tem que sair. Então vai sair, velho, vai sair. E eu lutando com o capeta ali, e o negócio fervendo, e o negócio tem que sair, meu irmão. E aí a primeira vez, eu não sei se a vítima... né? Não, mas foi tudo bem, no final deu tudo certo, aleluia. Mas muitas coisas que eu vivi na minha vida ministerial, chegava e eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Botava meu joelho no chão e Deus falava, fica tranquilo, filho, vai que o resto é comigo. E Deus fazia, e Deus faz, mas eu preciso me dispor, amém? João 8:29, olha o que ele diz. João 8:29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. O que está dizendo ali, queridos? Pois de vez em quando eu faço o que lhe agrada. É isso que está escrito lá? Diga sempre. Sempre, é sempre, meu irmão. Não é de vez em quando, é sempre. É sempre. Quando eu estou servindo aos irmãos, quando eu estou servindo a igreja, eu estou agradando a Deus. E adivinha o que acontece comigo? Ele não me deixa de forma nenhuma. Você quer proteção sobre sua vida? Você quer a colaboração de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida? Sirva na casa do Senhor. Se envolva com a obra do Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Se dispõe para viver isso. Você nunca mais estará sozinho, querido. Nunca mais. E eu não estou aqui forçando ninguém a nada, porque esse não é o propósito. Mas o que eu quero que você entenda é que se Jesus nos chamou para servirmos e nos ensinou como servir, nós precisamos nos levantar e fazermos igual. Igual. E meu irmão, esse é o maior desafio da igreja e sempre foi e sempre será. É por isso que ele sempre disse na palavra dele, a obra é grande e poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Amém? O último ponto. Para eu servir, eu preciso. Terceiro, entender que eu estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Diga, quando eu sirvo, eu contribuo para o avanço do reino de Deus. Quando você serve na casa de Deus, você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Sabe, gente, eu louvo a Deus, porque se nós não tivéssemos esses irmãos, por exemplo, agora, ó, tem gente lá atrás servindo na projeção, tem gente lá atrás servindo na filmagem, tem pessoas que estão nos assistindo em casa, né, que não podem estar aqui, mas estão nos assistindo, outras vão nos assistir depois, porque pessoas se levantaram e falaram, não pastor, nós temos que fazer esse culto chegar na vida de muitas pessoas, né, nós temos 240 pessoas inscritas no canal da igreja, que estão assistindo, muitas delas assistindo esses cultos, então, porque alguém se levantou e falou, não, porque por mim, meus irmãos, lá atrás eu já tinha desistido de filmar os cultos, mas eu louvo a Deus pela vida do Adriano, que se levantou e falou, não pastor, nós temos que fazer alguma coisa, e vamos lá, e vamos fazer, e nós fizemos, e querido, acredite você ou não, corta um culto desse aí pelo meio agora, se depois eu não vou chegar na minha sala, e não vai ter mensagem lá, pastor, o que aconteceu com o culto, que cortaram o culto no meio?
Pessoas que nunca vieram nessa igreja congregar conosco, mas que se alimentam da palavra de Deus na casa delas, porque moram em outra cidade, moram em São Paulo, em lugares longes, mas estão se alimentando dessa palavra. Pessoas até que são de outro ministério e se alimentam da palavra. Eu louvo a Deus por aqueles que se levantaram e falaram: não, nós queremos ensinar as crianças. Nós não vamos deixar as crianças, porque a maioria de nós pensamos assim: vamos entreter as nossas crianças lá, dá uns brinquedinhos para eles e larga eles lá, fica brincando. Não, meu irmão, as crianças são o futuro da igreja, os jovens são o futuro da igreja, e se nós não investirmos nele, a igreja acaba. E eu louvo a Deus por essas mulheres que se levantaram e começaram a dar aula mesmo para as crianças. E como eu gosto de às vezes pegar, esses dias atrás o Isaac chegou em casa com um trabalho que ele tinha que fazer para a escola. Meu irmão, como é bacana ver isso. Não, e aí, tem que fazer, cara. Aí ele veio até mim e falou para mim: então me ajuda. Eu falei: ajuda, vamos lá. Mas tem que fazer, tem que entregar o trabalho. Isso é muito importante, porque nós, meu irmão, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e dele ela não se desviará. Eles vão encontrar os desafios que eles têm pela frente aí na vida deles, mas eles já foram, eles têm dentro deles a semente da palavra, eles sabem o que é certo e o que é errado, entende? Então, nós precisamos, queridos, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque o que seria de nós se não houvessem esses? Se não houvesse essas pessoas que preparam esse café para nós, esse chá para nós, que limpam a igreja. Você chega aqui, irmãos, isso aqui tem cheiro de Deus. Eu entro por aquela porta de vidro, cheira a Deus esse lugar. Meu irmão, cheira a Deus. Às vezes eu chego meio-dia, eu abro a porta e falo: meu Deus, isso aqui tem cheiro de Deus. Eu entro para dentro e falo: isso aqui tem o cheiro do Senhor, meu Pai. Glória a Deus. Mas tem alguém que está aqui servindo para que você sente numa cadeira limpa, você tenha um ambiente bom, um banheiro limpo e organizado. Tudo isso é para você, é para servir você. Havia uma Marta trabalhando ali para que você, Maria, hoje pudesse sentar e receber a palavra de Deus. Mas nós também precisamos entender que nós também temos que nos posicionar e também nos levantarmos para que nós possamos ajudar mais para que isso aconteça. Imagina se eu tivesse que limpar a igreja, se eu tivesse que dar aula para as crianças, se eu tivesse, meu irmão, hoje, você está vendo aqui o desafio, muitas vezes é cantar no louvor e pregar a palavra. Só quem faz isso para dizer para mim o desafio que é. Só quem faz isso. Porque você tem que pensar: meu Deus, deixa eu lembrar, a hora que foi começar o louvor, eu perguntei para a Paulinha: qual que é a música que vai começar mesmo, Paulinha? Olha para você ver, nós tínhamos acabado de ensaiar. Eu falei: Paulinha, fica aqui perto de mim, qualquer coisa, porque você não lembra a letra, porque você está pensando na mensagem. O Espírito Santo está falando aqui no seu ouvido: eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Você fala: Espírito Santo, espera um pouco, eu também tenho que lembrar da música, que nós vamos cantar, coisa e tal. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, às vezes, aí tem muita gente que fala assim: não, pastor, mas eu não nasci para cantar, eu não tenho essa capacidade, pastor. E olha, irmãos, eu aprendi uma coisa que eu também não sabia. Eu aprendi com um professor. Ele disse que nenhum ser humano nasceu para cantar, mas ele disse que todo mundo consegue cantar. Não é loucura isso? Então, quando alguém vira para mim e fala para mim: eu não consigo, eu não tenho capacidade, pastor, eu digo: olha, eu escutei de um professor que todo mundo tem capacidade, consegue. Nós só precisamos dar uma ajeitada aí. Se eu não tivesse, por exemplo, lá atrás, pegado o Arnaldo e puxado o Arnaldo, porque é mais ou menos isso que a gente faz, irmão, eu puxo pelo laço, pego o Arnaldo: vem cá um pouquinho, fica aqui um pouquinho, canta aqui com a gente, aqui, bobinho ele, sabe, mal sabia ele. Tá bom, pastor, eu vou cantar um pouquinho. Isso, só, não é compromissado, é só para ficar aqui um pouquinho com a gente, isso. Aí o Arnaldo cantou um pouquinho. Sábado você vai cantar com a gente no louvor. Como você está louco, pastor? Como assim? Então é você que vai cantar com a gente. Às vezes a gente tem que pegar no laço, irmãos, né? Mas tanta gente capaz, muitas vezes sentada, com medo. Mas é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, meu irmão.
Eu tenho noção do quanto é difícil, mas lembre de uma coisa: se você tiver a unção de Deus sobre a sua vida, é tudo o que você precisa. Na força dos teus braços, não serve. O Senhor, Ele quer realmente sempre aqueles que são as coisas loucas, para confundir aquelas que são sábias. O Senhor, Ele quer as que não são, para confundir as que são. É isso que o Senhor quer, meu irmão. É isso que o Senhor quer. Nós que estamos servindo, nós estamos contribuindo para que pessoas tenham uma experiência com Deus. Nós que estamos aqui servindo, aqueles que servem, né? Eles estão contribuindo para que pessoas que venham neste lugar, elas possam ter uma experiência com Deus. E eu entendo que quanto mais pessoas contribuírem, mais essa pessoa terá uma experiência com Deus. Sabe, pessoas que se levantam, meu irmão, como é gostoso você chegar num lugar e ser bem acolhido, né? E como é difícil, escute o que eu vou dizer para você, você sabe disso. Como é difícil nós entrarmos num lugar onde nós não conhecemos a ninguém. Como é difícil nós entrarmos numa igreja que nós não conhecemos a ninguém. É muito difícil. Nós parecemos um peixe fora d'água, ficamos ali numa situação tão difícil. Agora, quando você encontra um lugar onde todo mundo te abraça e te acolhe, meu irmão, quando eu entrei a primeira vez numa igreja cristã, eu fui tão acolhido que eu nunca mais saí daquele lugar. Eu fui tão acolhido. São pessoas que eu carrego no meu coração com tanto amor e tanto carinho. Pessoas que foram padrinhos de casamento nosso. Cada um tem seu jeito de ser, mas me acolheram tão bem, que era como se eu fizesse parte, tivesse nascido naquele lugar. Se tornaram amigos meus, e eu nem os conhecia. Nem os conhecia. E talvez se eles não tivessem feito aquilo, certamente eu nem sei se eu estaria na igreja. Nós precisamos entender isso, irmãos. Às vezes você ficar ali na porta, não, mas ficar na porta é para o ministério de assistência. Não, ficar na porta é para o servo de Deus. Eu quero ficar na porta recebendo esse irmão e dando um sorriso bem gostoso, um abraço bem gostoso nele, dizendo: seja bem-vindo a essa casa. Seja bem-vindo a esse lugar. Deus está aqui e Ele estava esperando por você. E não precisa, meu irmão, sabe, é uma atitude que eu tenho que ter, é um posicionamento. Eu disse há dias atrás o exemplo da Thalita, né? Que ela teve lá aquela atitude de estar ali com o cesto na porta, e são atitudes como essa que eu entendo que mexem com as pessoas. Eu acredito muito que Deus falou com muitas pessoas já, para fazerem coisas da mesma forma. Deus já mexeu com pessoas, mas todo mundo tem um problema. Sabe qual é o problema? Mas o que vão falar, pastor? Mas pastor, o que vão pensar, pastor? Meu filho, a única pessoa que você precisa se preocupar do que vai falar e do que vai pensar tem um nome. O nome dele é Jesus. Diga: Jesus. O que vão falar, o que vão pensar, pessoas, não muda a sua vida, não interfere na sua vida. Agora, o que Jesus fala e o que ele pensa, isso muda e interfere a sua vida. Tome uma posição. Tome uma posição. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como nós seremos conhecidos como discípulos nessa terra, meu irmão? Se nós amarmos uns aos outros. E como que eu posso amar o meu próximo, pastor? Fazendo o que Jesus fez, servindo ao seu próximo. Jesus nos amou, e Ele nos amou nos servindo com a vida dele, na cruz do Calvário.
Então, meu irmão, não adianta você dizer, as pessoas, não adianta o nosso discurso ser maravilhoso. Lá vai um discípulo de Jesus, por quê? Porque ele ora bonito, porque ele fala bonito. Meu irmão, você pode até chamar a atenção de pessoas, mas de Jesus você não chama. E aí você precisa decidir de quem você quer chamar a atenção, do público ou de Jesus. Você pode ser muito eloquente, você pode falar muito bem, você pode ter uma excelente oratória, mas se os teus frutos não demonstrarem amor pelo próximo, não faz sentido algum. Você não é um discípulo. Amém? Você não é um discípulo, porque um discípulo, ele ama o seu próximo. Ele ama. Ele se doa, meu irmão. Ele se doa. Não, e tem pessoas que não conseguem entender isso. Escute, não entendem. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim: eu não consigo entender como que você faz. Ontem eu ouvi essa frase: pastor, explica para mim uma coisa. Já era quase 9 e pouco da noite. Ele falou assim: você ficou o dia inteiro aqui dentro dessa sala? Eu falei, hoje eu fiquei. Hoje foi meio punk. Ele falou: você é maluco. Eu falei: eu sou maluco? Não. Eu falei para ele: eu entendi uma coisa. O que? Eu falei: alguém me amou tanto que morreu na cruz por mim. E essa dívida eu nunca vou conseguir pagar. E eu estou aqui porque eu entendi isso. E um dia você também vai entender. E certamente você vai estar também. Irmãos, entenda isso, querido. Sirva. Se levante. Não se acostume com esse banco. Não se acostume com esse banco. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados. Nós fomos chamados como igreja para avançarmos e conquistarmos e salvarmos e resgatarmos aquele que está perdido. O ide do Senhor para nós: vão por todo o mundo. Se levante, vamos nos levantar, vamos sair do conforto. Vamos nos levantar e vamos sair, meu irmão. Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Quando foi a última vez que você falou da palavra de Deus para alguém? Que você investiu na vida de alguém? Lucas 12:35. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, e fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Querido, esse dia chegará. Esse dia chegará. Nós cantamos uma canção aqui na igreja que diz: em breve ele virá. Em breve ele virá, o Filho de Deus. Em breve ele virá. E pelo mundo que nós estamos vivendo, e pelas notícias que nós estamos vendo, e pela humanidade, cada dia se aproxima a vinda do nosso noivo. Que eu e você estejamos prontos, preparados, servindo, querido. Imagine você, o nosso Senhor Jesus, nos servindo. Quando ele virou para os discípulos naquela última ceia, ele disse: essa é a última ceia que eu estarei com vocês, e a próxima nós estaremos todos nós juntos. Imagine você, o Senhor Jesus,
indo de pessoa a pessoa e dizendo: bem-vindo, meu filho, bem-vinda, minha filha, eu quero servir você hoje, porque você me serviu o tempo todo, enquanto você esteve lá na terra, naquele lugar. Amém. Feche os teus olhos. Meus irmãos, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. E talvez um dos grandes erros que eu e você cometemos é acharmos que nós não temos capacidade para servir. Mas com os teus olhos fechados nesta noite, ouça o que eu vou dizer para você. E permita que essas palavras entrem e cravem na tábua do teu coração. Se o Senhor Jesus estivesse procurando nessa terra homens capazes, jamais ele teria escolhido os 12 discípulos que ele escolheu. Jesus escolheu 12 homens improváveis, porque quem capacita é Ele. Se você é um improvável, e se você é um incapaz, você é um forte candidato a ser escolhido pelo Senhor Jesus nesta noite. Não se preocupe com a sua capacidade, porque Ele tem de sobra para derramar sobre você, sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por nos mostrar, nos ensinar a importância de servirmos na casa do Senhor. Senhor, eu intercedo e eu oro por esta igreja, Pai. Meu Deus, que essa igreja ela seja diferente, que ela tenha no coração esse entendimento, Pai, de servir, meu Deus, que ela tenha orgulho de ter o título de servo e de serva do Senhor, que eles tenham a disposição de todos os dias estarem dispostos a servirem na casa do Senhor, e a se doar para que a obra do Senhor aconteça. Espírito Santo de Deus, eu não tenho capacidade nenhuma para convencer ninguém, e até aqui eu posso ir, mas daqui em diante, eu entrego cada coração nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor os convença, tanto os que estão aqui, como aqueles que estão me ouvindo em casa, e que eles possam, Senhor, através do Senhor, tomarem um posicionamento, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, e em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, nós estamos encerrando. Como eu disse, né? Tudo o que você precisa para servir nesta casa é disposição. Disposição, só isso. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a bênção de Deus esteja sobre você e esteja sobre a sua casa aqui representada. Que ela alcance todos aqueles que não estão aqui, mas que são seus familiares. Que a proteção do Senhor esteja sobre você e sobre a tua casa. E a provisão do Senhor também esteja sobre você e sobre a tua casa. Que não te falte nada. Que o Senhor supra todas as tuas necessidades, sejam elas pequenas ou grandes. Que o Espírito Santo de Deus segure na tua mão e conduza você ao longo desta semana pelo caminho que você deve andar. E que Ele te encha de sabedoria para fazer as escolhas certas. Que o amor, a graça e a paz do Senhor te envolva e esteja contigo por onde você andar. Que você volte para casa em paz e em segurança e tenha um restante de semana muito abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus abençoe a todos.
não saia correndo, como sempre, toma um café conosco, dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele, amém? E vamos ter um tempo de comunhão.